Seagro fez o convite, né, para vir aqui discutir a reforma da Previdência, que é algo que não é qualquer coisa, porque é extremamente central na sociedade brasileira. A estimativa é que em torno de 150 milhões de brasileiros, diretamente ou indiretamente, sejam afetados por uma reforma da Previdência. E já de antemão, eu quero deixar claro que não se trata de uma reforma da Previdência, se trata do desmonte da Previdência Social. É isso que está pautado pelo projeto que foi enviado pelo governo Bolsonaro, já era o que estava pautado pelo projeto enviado pelo governo Temer, e já é o que vem sendo feito desde 1994 em cima da Previdência. Uma reforma da Previdência feita por Fernando Henrique Cardoso em 98, uma reforma da Previdência feita por Lula em 2003, e constantemente uma pressão para o desmonte sistemático da Previdência Social brasileira, que não é qualquer coisa. De cada 10 pessoas com idade de se aposentar, 7 estariam abaixo da miséria se não fosse o sistema de previdência pública no Brasil. Então eu vou centrar aqui a minha fala, tentando ocupar uns 40, 45 minutos com ela, em 4 pontos. Primeiro, um resgate histórico do que é a Previdência Social. Não está desvinculado da atividade sindical, isso é muito importante dizer. A Previdência tem uma origem, tem uma relação umbilical com o movimento sindical. Então a gente vai analisar historicamente as fases que passou a Previdência Social do Brasil, que são basicamente 4 fases. Uma primeira de acúmulo de fundos previdenciários que os trabalhadores contribuíam, uma segunda de incorporação dela na institucionalidade do Estado, e uma terceira, que vem desde 1966, na minha avaliação, ininterruptamente, de desmonte da Previdência Social. Desde 1966, como uma das primeiras medidas pós-golpe de 64, né, que se aprofunda, inclusive, sobre os governos democráticos. Então, a gente vai analisar isso historicamente. Um segundo ponto, discutir a questão, qual é o interesse por trás desse desmonte que está em curso, que nessa fase de desmonte, que vai de 66 até a atualidade, eu caracterizo 2 fases que tem a ver com o próprio padrão da reprodução econômica brasileira, que a gente vai analisar depois. Então, no segundo momento, qual é o interesse por trás dessa contra-reforma, desse desmonte da Previdência, e esse interesse caracterizar muito bem como vem sendo feita uma política de terrorismo. O que se faz em torno da Previdência, pelos grandes monopólios da comunicação, Rede Globo, Record, Bandeirantes, e todos os jornais, Folha de São Paulo, Valor, etc., é um terrorismo em torno do tema da Previdência, com um conjunto de mentiras contadas reiteradas vezes, que acabam ganhando força de verdade, chega ao cúmulo do fantástico botar velhinhos de 80 anos trabalhando e dizendo que são felizes, né? Então, é uma construção, um terrorismo midiático para aprovação dessa contra-reforma, que tem a ver com interesses que estão por trás dela. Um terceiro momento, analisando concretamente quais são os pontos que essa contra-reforma mexe, e obviamente todo mundo vai ser afetado. Não tem uma pessoa que possa dizer, essa contra-reforma não mexe comigo. Se você não for banqueiro ou acionista de multinacional, vai mexer contigo essa contra-reforma. Então esse é um ponto fundamental. E um quarto ponto e último ponto, a perspectiva que ela gera, tanto em questões políticas quanto em questões sindicais, e na questão da nossa própria mobilização para barrá-la. Se todos concordarem comigo que ela é um desmonte da Previdência e ataca violentamente as nossas próprias condições de vida e as condições de vida das gerações futuras, que é isso que está colocado também, quais são as perspectivas dela. Então, esses 4 pontos para a gente avançar nesse debate aqui, nos 45 minutos, se for possível fazer. Em primeiro lugar, o que é a Previdência Pública? A Previdência Pública surge com o movimento sindical. O movimento sindical, na sua origem, pensa que era o processo logo após a Revolução Industrial na Inglaterra, aquelas massas de trabalhadores que saíam do campo e se centralizavam nas grandes cidades, a explosão dos centros urbanos, as grandes fábricas, a centralização dos trabalhadores, a criação do Estado moderno com os seus aparelhos, né? Tudo isso colocado em prática no Brasil também, no Brasil mais tardiamente, final do século XIX, início do século XX, os trabalhadores jogados no mais absoluto desespero. Não existia Estado social. O Estado servia única e exclusivamente para atender interesses daquele capitalismo nascente e nada para a questão social era caso de polícia, né? Prisão de dirigentes sindicais, tudo mais. O movimento sindical começa a se organizar nesse contexto.
E o movimento sindical se organiza em dois elementos fundamentais. Primeiro, a organização e a greve, como forma de fazer o enfrentamento com aquela miséria gigantesca, aquelas taxas de exploração gigantescas. Não sei se vocês já leram ou já assistiram o Germinal, do Émile Zola, que mostra muito bem o que era a condição do trabalho nas minas do norte francês ou na Inglaterra. Então, o movimento sindical começa a se organizar, primeiro, para fazer o enfrentamento direto a essa condição de exploração, com organização e greve. O elemento central era a greve, não tinha instrumento de negociação coletiva, não tinha nada disso. Tinha a greve, que era um instrumento que, ali, a partir dali, começa a ter os instrumentos normativos e tudo mais. Então, tinha esse enfrentamento direto e tinha os fundos mútuos, que eram os trabalhadores que estavam empregados, começavam a contribuir para fazer frente ao fundo de greve e para fazer frente àqueles trabalhadores que deixavam de trabalhar por doença, por acidente de trabalho ou pela própria idade. E a partir disso se começa a criar um modelo de previdência pública, que é esse modelo de solidariedade entre gerações, de solidariedade entre ativos e inativos. É um movimento sindical por fora do aparato do Estado que dá início ao modelo previdenciário. E no Brasil tem uma característica específica, que é o fato de não apenas ser um fundo de greve e um fundo mutualista, mas também ser um fundo para compra de cartas de alforria. Porque o Brasil estava naquela transição do trabalho escravo, só é abolido em 88, já estava se industrializando desde a metade do século XIX. Então também o movimento sindical tinha essa terceira função, acumulava recursos para comprar cartas de alforria, ou inclusive para dar apoio financeiro para fugas de escravos das fazendas e tudo aquilo que estava naquele processo de modernização da sociedade brasileira. Essa é a origem do sistema de previdência social. Está articulado com o fundo de greve, está articulado com a solidariedade de classe e está articulado com um processo de emancipação dos trabalhadores diante da opressão do capital. Esses são os três elementos que estruturam a previdência social. Não é uma concessão do Estado. Esse é o primeiro elemento. Historicamente, não é uma concessão do Estado. Foi assim na Inglaterra, foi assim na França, foi assim na Alemanha, foi assim no Brasil, foi assim em todos os estados modernos que se instituiu uma previdência pública. Começa com o movimento sindical por fora do Estado contra o Estado. Isso, obviamente, chega um momento que é explosivo, porque em 1917, não vamos esquecer, teve uma revolução. Os trabalhadores, nesse acúmulo de forças, fazem a famosa Revolução Russa, de 17, e corta a cabeça dos patrões. Isso coloca um problemaço para a classe dominante naquele momento, porque já tinha uma experiência concreta de que, se não atendesse minimamente aquelas reivindicações que eram cada vez mais violentas por conta da própria condição miserável e violenta da vida concreta das pessoas, estava em risco a própria sociabilidade do capital. E é por isso que Getúlio Vargas, por exemplo, quando vocês vão ler os diários do Vargas, ele sai das reuniões com os grandes empresários brasileiros e diz o seguinte: esses empresários são os ignorantes, eles não entendem que eu estou querendo criar a CLT e eu estou querendo criar a Previdência Pública para salvar o pescoço deles. Porque se não fizesse isso, o mundo estava em ebulição. E é nesse contexto que entra a segunda fase da Previdência Social, que é o Estado absorvendo como uma resposta ao avanço dos trabalhadores nos processos revolucionários. Não foram quaisquer processos. Como não vamos esquecer que a Rússia, depois com a União Soviética, dividiu o mundo. E, concretamente, botou um problemaço para o mundo capitalista. E, inclusive, vence a guerra. Segunda Guerra Mundial, quem derrota o nazismo e o fascismo é a própria União Soviética, que avança militarmente para dentro do território francês. Quem expulsou, não sei que vocês acreditaram no filme do Tom Hanks e em toda a ideologia produzida por Hollywood, quem derrota os nazistas e os fascistas na Segunda Guerra Mundial são os soviéticos, que avançam no fronte de batalha até Paris. E para avançar até Paris, eles travaram contato com as milícias revolucionárias que estavam fazendo oposição aos governos nazi-fascistas na Europa. E quando termina a guerra, a União Soviética vence a guerra, concretamente na década de 40, por ali, 42, 45, existiu 1 milhão de filiados no Partido Comunista Italiano e 1 milhão de filiados no Partido Comunista Francês. E era uma bomba relógio, e por isso que se cria o chamado Estado de Bem-Estar Social. Para quê? Porque não era só o fato de ter 1 milhão de filiados no Partido Comunista naquela época. Era o fato dos trabalhadores que estavam no fronte de batalha, porque os exércitos eram formados por trabalhadores, a
classe dominante não vai no front de batalha, não pega no fuzil, os exércitos eram operários, estavam armados e tinham como perspectiva a Revolução de 17 e todos os processos revolucionários que tinham vindo até então. Então se cria o estado de bem-estar social. E no Brasil, isso já a partir de 1930, a partir da década de 40 tem uma estruturação maior e vai se criar no Brasil os chamados IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, que era exatamente isso, aquele fundo que estava sendo acumulado desde o século XIX, metade do século XIX para frente, os trabalhadores contribuindo, mês após mês, forjando fundos. Imagina o que era isso. Uma população que era em torno de 20% o rural e vai sistematicamente passando para 60% urbana, era uma massa de trabalhadores que estava ingressando no mercado de trabalho urbano e estava contribuindo. Então se criam os institutos de aposentadoria e pensão, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Trabalhadores Portuários, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Trabalhadores das Ferrovias, Institutos de Aposentadoria e Pensão dos Trabalhadores Comerciários, dos Trabalhadores Industriários. Então era um conjunto de institutos de aposentadoria e pensão que era o Estado oficializando, mas a gestão do fundo ainda era do movimento sindical. Os sindicatos que geriam aquele fundo que já tinha uma institucionalidade garantida pelo Estado. Essa é a segunda fase, que se institucionaliza. Então, ele se institucionaliza como resposta ao avanço dos trabalhadores e como forma da própria burguesia, classe dominante, manter o processo controlado tal como estava, como eles tinham perdido o controle em vários países do mundo. Isso vai continuar esse processo sistemático de acumulação de fundos, fundos gigantescos que os trabalhadores geriam, os chamados IAPs. Isso vai sendo gestado, a gente vai ter de 30, 40, principalmente a partir da década de 50, com as entradas das montadoras, que agora estão saindo, né, para ver a mudança do panorama econômico brasileiro, que é o que explica por que a gente está nessa condição atual. Vai se ampliando esses fundos dos salariais, que eram exatamente isso, fundos de salário, que os trabalhadores geriam e que eram utilizados única e exclusivamente para fins de previdência. Seja para os inativos, seja para os aposentados, seja para os doentes, seja para os lesionados, enfim, tudo isso. 64 tem o golpe militar e a ditadura toma duas medidas, que na minha avaliação avança no segundo momento, que não é mais um momento de ampliação dos fundos, mas é um momento de saqueio dos fundos salariais dos trabalhadores. Esse é o ponto. Imagina-se que tinham fundos gigantescos de controle dos trabalhadores e destinados única e exclusivamente para o fundo de vida dos trabalhadores. A ditadura dá o golpe militar em 64 e logo em 66 faz duas contra-reformas violentas, tais quais as que estão sendo feitas agora. Em primeiro lugar, uma reforma trabalhista. No Brasil se tinha estabilidade de emprego. A estabilidade de emprego não era uma exclusividade dos servidores públicos. A estabilidade de emprego era para todos os trabalhadores brasileiros. Para ver essa falácia e dizer que a lei trabalhista nunca foi mexida desde 43, é um dinossauro. Uma mentira, deslavada, terrorismo midiático que é feito para legitimar esse tipo de coisa. 43 é a lei, é a CLT, 66 tem uma profunda reforma trabalhista, que acaba com a estabilidade de emprego e cria o FGTS. O que era estabilidade de emprego? Existiam dois tipos de estabilidade de emprego no Brasil, absoluta e relativa. Relativa era o seguinte, o trabalhador, a cada ano trabalhado, ele ganhava um mês a mais no momento da sua demissão. Isso até chegar aos 9 anos. Quando desse 10 anos de trabalho numa mesma empresa, ele ganhava estabilidade absoluta, não podia mais ser demitido. Isso era muito, não era uma coisa... Agora a gente olha nessa rotatividade aí, 70% da força de trabalho roda num ano, isso aí não devia ser nada. Não devia ser nada. Não, lá era muito importante, porque imagina o que era os metalúrgicos que acabavam de entrar, as fábricas montadoras, Ford, Volkswagen, acabavam de entrar no Brasil nos anos 50 e não tinha trabalhador qualificado para operar aquilo. Então os trabalhadores permaneciam nas suas empresas por longa data. Então eu estava chegando no momento da estabilidade absoluta. E não é à toa que se deu o golpe apoiado pelo imperialismo, apoiado pelas grandes montadoras, como Ford, Volkswagen e tudo mais. Quebram com a estabilidade de emprego e criam o FGTS. Da mesma maneira como está sendo feito agora. Criaram a opção pelo FGTS. E os trabalhadores passaram a optar, porque obviamente se você não opta pelo FGTS, você não tem emprego, a optar o FGTS, que era um fundo para no momento que o trabalhador deixava lá com o Estado e que só ia acessar no momento da sua demissão e nem a totalidade dele, a depender da forma como era demitido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
unifica todos os institutos de aposentadoria e pensão. Existiam inúmeros institutos de aposentadoria e pensão. Institutos de aposentadoria e pensão das mais variadas categorias. Unifica no antigo INPS. O INPS, então, o que faz o Estado brasileiro, a ditadura militar? Ela faz duas coisas. Ela centraliza esses recursos e retira a gestão dos trabalhadores e direciona os recursos, tanto via INPS, aquela massa de recursos que estava sendo acumulado a longo tempo pelos trabalhadores nos institutos de aposentadoria e pensão, e através do FGTS, e garante todo o processo de estabilidade da ditadura militar, porque ela vai, através desses fundos, ela vai fazer as grandes obras de infraestrutura. São esses fundos que vão continuar a construção de Brasília, são esses fundos que vão financiar a Ponte Rio-Niterói, vão financiar as usinas como Itaipu, e toda a criação da infraestrutura urbana, as estradas, tudo mais, que garantiu para a ditadura algo que era fundamental naquele período, que era fazer uma transição do rural para o urbano, porque a massa dos trabalhadores estava saindo da vida rural, e aposto que grande parte dos pais, ou até mesmo vocês, viviam no rural naquele momento histórico, e hoje a população brasileira é inteira urbana, 90% dela é urbana. Então ela faz essa transição e garante emprego na construção civil para a massa dos trabalhadores que estavam se urbanizando e saindo da vida rural. E ao garantir o emprego na construção civil, ela resolve a questão de poder fazer a política de arroxo financeiro, que ela fez um arroxo salarial, desculpa, não financeiro, arroxo salarial permanente, mas garante emprego e estabelece uma capacidade de prorrogar a ditadura militar, que ia até 68, 69, tudo isso era o que se dizia, vai se prorrogar até 85 com base nisso. Porque partes do operariado vão apoiar a ditadura, porque tinham emprego. E tinham salário, mesmo que sobre o arroxo salarial. Isso só vai se exaurir no final dos anos 70, com a crise do próprio modelo da ditadura militar, que era baseado nesse assalto aos fundos salariais, reforma trabalhista, arroxo salarial, INPS, unificação das aposentadorias, e no financiamento externo. A ditadura pegou financiamentos gigantescos com os Estados Unidos, com os bancos internacionais. Chega no momento que os Estados Unidos dão uma porrada na taxa de juros a partir de 73, vai lá para cima a dívida da ditadura, uma crise de endividamento ferrenha, e explode o movimento operário que não aguentava mais 20 anos de arroxo sobre suas condições de vida, que dá nas greves do ABCD no final de 70, a partir de 78, 79, 80, 81, 82, 83. E não só nisso, mas na estruturação do movimento sindical do setor público, que não era permitido até então. Aquelas associações de trabalhadores públicos começam a ganhar, dão um salto violento, se organizam, tem um movimento de oposição bancária, que varre o país com oposições bancárias. Então, há um apogeu do movimento sindical. Então, estrangula a crise, estrangula o endividamento, e os trabalhadores dizem: chega, não aguentamos mais o arroxo salarial, e tanto é assim que as grandes greves no final dos anos 70 e dos anos 80 são por conta de reparação dos reajustes salariais, porque o trabalhador vinha de mais de 15 anos de arroxo salarial. Isso vai inaugurar a transição da ditadura para democracia. E vai acontecer algo fundamental, que é o seguinte: aquele modelo estava exaurido. E, a partir dos anos 70, tem uma novidade no mundo capitalista. A China entrou na jogada. A China entrou na jogada, e a China, com as revoluções nos transportes que se tiveram nos anos 70, com as revoluções na computação, que permitiu que com apertado um botão fosse possível transferir bilhões de dólares dos Estados Unidos para a China, ou bilhões de dólares do Brasil para a China, internacionaliza todos esses fundos salariais. Tem uma nova fase. Não é mais a fase que a classe dominante brasileira assalta o fundo salarial para fins de acumulação interna. É uma fase transnacionalizada. Ou, alguns diriam, financiarizada. Tudo vira esforço para garantir as finanças internacionais. Porque é elas que dominam. A China vira o chão de fábrica do mundo, quebra o ABCD, e por isso que das greves do ABCD, no final dos anos 70, hoje a gente tem a Ford saindo do ABCD, de São Bernardo, Ford Caminhões. Por quê? Porque não é mais viável financeiramente, não é mais lucrativo produzir no Brasil, industrialmente. E por isso que o engenheiro
hoje se forma, ou tenta ir para o mercado financeiro, como não consegue mais, vai virar motorista de Uber. Porque se estrangulou o parque fabril brasileiro, se migrou ele para a China, e para manter aqueles industriais, imagino que era o industrial brasileiro da indústria de calçados do Rio Grande do Sul, não consegue mais competir porque o calçado chinês entra, e a abertura comercial de Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, todos os governos que vieram posteriormente continuaram a abertura comercial, permitindo a entrada desses produtos. Quebra o parque fabril, montador de calçado do Rio Grande do Sul, isso aconteceu com vários setores, a gente teve em Santa Catarina, por exemplo, o setor metal mecânico do oeste catarinense foi liquidado sistematicamente. O que acontece? Esses capitalistas, esses grandes empresários, que não conseguiam mais competir na dinâmica internacional, o que eles fazem? Eles tinham duas saídas. Uma era aceitar, continuar competindo, tentando jogar para o preço, que foi todos os anos 80, a hiperinflação. Quando não deu mais para fazer, veio o Plano Real, abertura completa, todos os condicionantes para a abertura geral e restrita da economia brasileira. Eles vendem as suas propriedades para monopólios produtivos, sejam eles nacionais, sejam internacionais. E ficam com esse dinheiro. Esse dinheiro vai para onde? Se ficasse na mão do cara, ele não tem como queimar aqueles bilhões da indústria, da fabriqueta que ele vendeu. Ele aplica, a partir do Plano Real, quando o Ciro Gomes, ministro da Fazenda, do Itamar Franco, joga a taxa de juros para 46% ao ano, ele migra a propriedade industrial dele, falida, sem capacidade de competir com o mercado internacional, para os títulos da dívida pública. E é por isso que, com uma remuneração de 46% ao ano, que foi o bônus que se deu para os empresários falidos brasileiros continuarem na jogada. Só que agora não mais sob a forma do modelo que vinha desde o final do século XIX, de industrialização, com todas as suas fases, sob a forma rentista agora. O sujeito deixava de ser um produtor industrial para ser um rentista, um especulador. E por isso que a dívida pública, que começa com 400 milhões, o seu montante em 94, hoje está em 5 trilhões de reais, incidindo uma taxa de juros que está entre sempre, agora deu uma caída, mas em termos de juros reais continua elevadíssima, de mais de 8, 10, 12% sobre isso. O que faz com que o Estado esteja em permanente austeridade contra o povo. Desde 94, e a partir de 99, mais ainda com a lei de responsabilidade fiscal, que o Estado está em permanente austeridade contra o povo brasileiro. O que isso se consolida para vocês? É claro, vocês toda hora têm que ficar olhando o limite macroprudencial da lei de responsabilidade fiscal, e é o que condiciona que, por mais que vocês ganhem o reajuste de salário, desde os anos 90, o setor médio, né, o setor meio, a atividade meio está sendo terceirizado, como forma de garantir, inclusive, que outros setores consigam reajuste salarial, dentro da norma da austeridade permanente, feita para quê? Para direcionar o montante de recursos produzido na sociedade brasileira para o pagamento de juros, amortizações e refinanciamentos da dívida pública, que hoje consome 50% do orçamento brasileiro. Essa é a dinâmica que foi gerada, engendrada na transição da ditadura para a democracia e na criação do Plano Real como pacto de transição, para manter intocado os direitos e privilégios da classe dominante brasileira, que não conseguiria mais competir na nova dinâmica capitalista mundial. Era impossível competir. Então, vai se dar o salto para o assalto ao Estado. E é por isso que se aprova a Constituição Cidadã em 88, que vai lá e garante o sistema de seguridade social, que é uma ampliação do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito, da norma jurídica, é uma ampliação do que se teve em toda a história do Brasil, quando se cria o sistema de seguridade social, financiado com 3 pilares de financiamento: folha salarial, patrões e trabalhadores, mais um conjunto de impostos arrecadados para financiar a seguridade social, onde está lá previdência social, saúde pública e assistência social. Mas imediatamente se aprovou na lei, na Constituição Federal 88, Delfim Neto, que é um ideólogo dos altos escalões que opera o Estado brasileiro, já falou: a Constituição é muito bonita, mas o Brasil é ingovernável com ela. E imediatamente já começam a, na prática, detonar os direitos. E por isso que vão se fazendo emendas constitucionais permanentes em cima dela. E a Previdência é um caso clássico disso. A Constituição 88 aprova a Seguridade Social, mas imediatamente começa a fazer emendas constitucionais para destruir a Previdência Social, continuar o assalto ao Fundo Salarial, que vinha desde os 66, estabelecem a desvinculação das receitas da União, a partir de 1995, a DRU,
que assaltou sistematicamente 20% da verba estatal da Previdência Social, da Seguridade Social brasileira. E só nos períodos, inclusive nos períodos petistas, que diziam que eram populares, de 2005 a 2015, foram 500 bilhões de reais desviados via DRU, que é a forma de tirar recursos da Previdência Social, da Seguridade Social, recursos constitucionalmente garantidos, e destinar para o pagamento de juros, amortização e refinanciamento da dívida pública. Não só isso, para financiar a farra da desoneração fiscal no Brasil, que agora está escancarada, no caso catarinense, com 5 bilhões ao ano que o governo, sistematicamente, desde a Silveira, entregava gratuitamente, agora foi escancarado pelo próprio secretário da Fazenda, o Paulo Eli, para 11 mil empresas. Em um universo, 5 bilhões de reais, que correspondem a 25% da receita potencial do Estado. 25%. Um quarto da receita do Estado é entregue em desonerações, renúncias fiscais, para 11 mil empresas, em um universo de 400 mil empresas catarinenses. Obviamente que não vai para a pequena empresa que gera trabalho, porque 70% da força de trabalho está empregada nas pequenas e médias empresas, que não são as que ganham desoneração fiscal. Vão para os grandes monopólios. Basicamente 3. A indústria do vestuário, a indústria da carne, as grandes multinacionais, e as operações de importação e exportação via Porto de Itajaí, que criou um Luciano Hang da vida. Dizer que ele é um empresário, inovador, nada. Ele se fez na farra das desonerações fiscais. Porque ele não é um varejista, ele é um grande atacadista que opera no mercado internacional. Então, esse processo de saqueio às contas públicas, que vem via pagamento de juros, amortização e refinanciamento da dívida pública e via desoneração fiscal, é o que faz com que chegue a cada novo ciclo, a cada nova crise capitalista, porque isso é da própria dinâmica da economia capitalista, um novo assalto à Previdência. Porque a Previdência é o principal fundo público no Brasil. E para manter o pagamento inalterado das desonerações e do serviço da dívida pública, é necessário, de anos em anos, fazer um assalto à Previdência Social. Qual é o limite? O limite é o que o Paulo Guedes já falou. 100% de desvinculação da receita. 0 verba constitucional. Qual é o limite? Terceirização da atividade fim, que já está em pauta, com a reforma trabalhista de 2017. Qual é o limite? É acabar com todas as conquistas históricas dos trabalhadores nos processos de mobilização, organização e revolução que se consolidaram no Estado Social, que está sendo destruído desde os anos 80. Por que está sendo destruído desde os anos 80? Porque os trabalhadores não causam mais medo que os capitalistas. Porque a União Soviética caiu, que os trabalhadores acreditaram que o único horizonte é o horizonte da conciliação, os trabalhadores foram perdendo impulso, foram perdendo indignação, e os capitalistas estão avançando sistematicamente em cima do fundo salarial, que vai dar nessa contra-reforma da Previdência. Essa contra-reforma da Previdência, então, eu deixo bem claro quais são os interesses por trás dela. Os interesses é manter a lógica da austeridade, que é o que sustenta o sistema da dívida pública e as desonerações, e entregar um filão bilionário para os grandes bancos operarem a previdência privada. Então, é mais um estágio desse assalto ao fundo salarial dos trabalhadores para fins de acumulação de capital. A diferença fundamental é que não é mais para fins de acumulação de capital para gerar obras de infraestrutura que geravam emprego. É para manter uma dinâmica rentista financeira da economia brasileira, que não gera um emprego sequer e que vai jogar 150 milhões de brasileiros na miséria e não vai gerar emprego, porque o que está acontecendo é o fechamento das fábricas. Então é jogar o país num caos social. Esse é o elemento central que está colocado nessa contra-reforma da Previdência, na contra-reforma trabalhista que foi aprovada há pouco tempo, na terceirização da atividade fim, na futura carteira de trabalho verde e amarela, na futura desvinculação total da Previdência, das receitas da União, que é o que já está colocado, no projeto ultraliberal da economia brasileira, que é o que está em curso desde o ajuste fiscal da presidente Dilma em 2015, que vem se aprofundando, se radicaliza com Temer e agora se radicaliza com Bolsonaro, que falou que vinha para mudar tudo que está aí, mas na prática está só executando tudo que está aí com mais agressividade ainda. E por isso que a sua popularidade despenca rapidamente e só vai despencar. Ele pode aprovar as medidas? Pode, mas a popularidade dele vai ir
ladeira abaixo, e se terminar como o Temer terminou o mandato, se sinta feliz. Porque o projeto que está em curso é de destruição das condições de vida dos trabalhadores, não apenas da massa de miseráveis e desesperados, que essa já está há muito tempo sofrendo, mas um dado novo, a entrada violenta na crise dos setores da classe média proprietária e da classe média assalariada. É só a gente olhar para alguns mais velhos, alguns mais novos aqui, mas olhem para as condições de inserção no mercado de trabalho dos filhos dos mais velhos, e olhem para a inserção no trabalho nossa. Qual é a condição? Não tem nem mais a condição de reproduzir a vida dos pais. Porque onde que o pai, a geração dos anos 80 se inseria, essa classe média se inseria? Se inseria no trabalho bancário, no trabalho metalúrgico, no serviço público, tudo que estava em expansão. E as contra-reformas que foram aplicadas durante todo esse período foram, de um lado, implementando a privatização completa da vida. Então, vocês, os mais antigos, lá nos anos 80, 90, não precisavam pagar por saúde privada, educação privada, segurança privada. Nada disso, era tudo público, estava garantido. A austeridade matou o público, entrou o privado. Tanto que a educação privada entrou, saúde privada entrou, tudo entrou. Violentamente. Então, privatizou a vida e, ao mesmo tempo, liquidou as condições de inserção no mercado de trabalho. E o setor público nem vai ter mais concurso. E o que vai acontecer? Vai pegar uma geração nova, na faixa dos 25 a 40 anos, que é o grosso da força de trabalho do Brasil hoje, que está em piores condições de trabalho, numa rotatividade de 70% da força de trabalho, num processo de aprofundamento e destruição ainda maior dos seus direitos e uma mínima estabilidade, e sem nenhum tipo de propriedade. Porque o que estabilizava a vida das pessoas até então era o fato de que, no início, elas eram trabalhadores rurais, e na crise, o trabalhador rural cria o porco, cria o feijão, e está bem, ou na transição do rural para o urbano, ali na ditadura, final da ditadura, até os anos 80, 90, eram proprietários de propriedade urbana. E um processo onde era barato comprar propriedade urbana, todo mundo comprava casa rapidinho, 2, 3 anos de trabalho comprava sua casa, e ao comprar sua casa tinha estabilidade orçamentária e tinha família. E agora a juventude acha que é moderna porque não tem família. Não tem família porque não tem orçamento, não tem propriedade. Objetivamente é isso que está colocado para a nova geração. E por isso que ela está desesperada. Por isso que ela está desesperada. Porque ela entra numa dinâmica de crise, onde a demissão é violenta, o desespero é gigantesco, e a única inserção que está dada para ela é entrar na dinâmica dos aplicativos. Que é botar uma mochila do iFood nas costas e sair de bicicleta entregando lanche. Ou não é por acaso que tem esse monte de ciclista aí entregando lanche do iFood? Não, é produto do desespero. E é o modelo chileno. Então, esse é o processo global. Vamos entrar agora na contra-reforma da Previdência, que eu já estou avançado demais aqui no tempo. A contra-reforma da Previdência, ela vem, já reitero, para manter inalterável, intocável o assalto ao fundo salarial, que destina R$1 trilhão em desonerações no Brasil de 2009 a 2016. Foi R$1 trilhão de desoneração. Para onde foi a desoneração? Foi para a Ford. Sabe o que a Ford fez? A Ford pegou a desoneração via redução de IPI do governo Dilma, vendeu o caminhão barato, financiamento a perder de vista para o caminhoneiro, que acreditou na ideologia do empreendedor e deixou de trabalhar para aqueles e comprou seu caminhão. Acreditou, porque a onda não era isso, ser empreendedor, liberal, empresário, inovador. Ele foi lá e comprou, pegou o crédito barato, comprou o caminhão, resolveu o problema dos pátios lotados de caminhões e veículos, né? Que era o que estava acontecendo. Lembra das notícias lá, 2011, 2012, os pátios das montadoras lotados? Resolveu o problema, via desoneração fiscal. Sabe o que a Ford, a Volkswagen, etc., fizeram? Pegaram essa desoneração, venderam o caminhão e remeteram para as matrizes. E há dados claríssimos de que, por exemplo, a Volkswagen só não quebrou por conta do lucro no Brasil. Lucro da onde? Da desoneração, que é isso que promove a austeridade. O caminhoneiro foi o caminhão. E logo na sequência a crise, que já era evidente, se impôs. E caiu em 40% a rodagem de veículos e o frete no Brasil. E não é aí por acaso que tem 3 greves de caminhoneiros e está se armando uma próxima? Não, porque esses caminhoneiros estão desesperados. Ficaram com a bucha na mão para salvar a Ford, e agora a Ford o que faz?
a Ford diz, bye, bye, Brasil. Essa é a dinâmica dos últimos anos. E vai esperar o que disso? Isso que está aí. Então, a contra-reforma da Previdência, nessa dinâmica, para manter inalterado 1 trilhão de desoneração fiscal, o pagamento de 50% para juros, amortização e refinanciamento, 50% do orçamento, para manter a concessão que foi dada agora, 1 trilhão em 20 anos para as petroleiras estrangeiras, que foi dado sob o governo Temer e mantido agora por Bolsonaro. Para manter esse assalto sistemático, vai se fazer a contra-reforma da Previdência. O que vai ser a contra-reforma da Previdência? Agora vamos entrar mais no ponto onde pega. Ela tem 3 pilares. Tá? O primeiro pilar dela é desconstitucionalizar a Previdência. Então, ela coloca lá claramente o seguinte: para aprovar uma emenda constitucional, é preciso 3/5 do parlamento. Para aprovar uma lei ordinária, é preciso metade, simples mais 1. O que ela vai fazer? Ela vai desconstitucionalizar a Previdência. E vai fazer com que toda e próxima medida que for anos de tempo de contribuição para poder se aposentar. Sabe o que significa? Botar para 20 anos. E, aliás, não é mais um ou outro, como era no modelo atual, né? Você se aposenta ou por idade ou por tempo de contribuição. Ou por um terceiro fator, que é o fator previdenciário. Agora você não tem que ter os dois. E acabou o fator previdenciário. Tem que ter os dois. Sabe o que significa? 64% dos trabalhadores brasileiros que se aposentam hoje pela idade mínima e não conseguem atingir 20 anos de contribuição, não se aposentam mais. Esperando o BPC. E o BPC, o benefício de prestação continuada, vai ser de R$400 a partir de 60 anos. Só a partir de 70 que o cara vai ganhar um salário mínimo. Então é jogar violentamente a população na miséria. Não é só isso. Dificulta o acúmulo de benefício. No caso da mulher, que tem a aposentadoria e tem também a pensão por morte do marido. Enfim, não pode mais ter acúmulo de benefício. Reduz o valor do benefício. Vai ser em torno de 70% do que se receberia hoje. O valor do benefício para os heróis que chegarem lá. Porque ele não está falando de qualquer mercado de trabalho. Estamos falando do mercado de trabalho onde que a média de contribuição dos trabalhadores é de 9 meses ao ano, porque o cara está demitido e empregado o tempo inteiro. A informalidade reina e a rotatividade é gigantesca. Então, não é 20 anos. Joga isso daí, é 25, é 30 anos que tem que contribuir, tem que trabalhar para contribuir. Então, é uma miséria sem tamanho. Para os casos dos servidores, aumenta a alíquota. Dilata, bota faixas. Hoje é 11%. Hoje é 11% linear a contribuição. Né? O adicional depois, agora já tem 14% e tudo mais. A alíquota vai de 7,5% a 22%. A nova alíquota do regime próprio de previdência. No regime geral, de 7,5% até 11%, sendo que até então era 8%. Então, dilata a alíquota a ser paga. Acaba com a aposentadoria dos trabalhadores rurais, dificulta, cria uma regra de transição extremamente restrita, o BPC que eu já falei, acaba com a garantia, desatrela o benefício aos reajustes do salário mínimo, e obviamente isso vai querer gerar um empobrecimento sistemático de quem já está aposentado, e o que é mais esdrúxulo ainda, né, que se o cara se aposentar e continuar trabalhando, o empresário não vai nem precisar mais contribuir com o seu FGTS. E não vai precisar pagar o 40% de multa na demissão em cima do FGTS. E também na questão do abono indenizatório, reduz apenas para aqueles que têm até um salário mínimo, que até então era até 2 salários mínimos. Ou seja, 1 trilhão que o Paulo Guedes precisa economizar para fazer a transição, para implementar um modelo que fracassou em todo lugar que foi colocado. No Chile fracassou. O Chile é o país hoje que tem as pessoas em idade de aposentadoria mais empobrecidas da América Latina. Não é qualquer coisa. O suicídio de idosos no Chile é gigantesco. Lá se recebe em torno de 40% a 60% do salário mínimo na aposentadoria. Esse é o modelo que quer se implementar aqui a partir do modelo de capitalização simples, que é o que quer ser levado em frente.
E tem gente achando que não, é só tirar os parlamentares. Não, se tirar o negócio do BPC aí, do trabalhador rural, a gente pode negociar e aprovar. Não se trata disso. Se trata de acabar com o sistema de previdência pública. Não se trata de uma negociaçãozinha aqui e ali. Se passar essas duas medidas, os dois primeiros pilares, eles podem até reduzir a porrada agora. Mas na sequência vem uma porrada muito maior por lei ordinária. Porque o pilar que eles querem colocar é justamente desconstitucionalizar e a capitalização simples. E depois vai fazer. Eles vão aprovar? Provavelmente tendem a aprovar. A reforma ideal? Não a reforma ideal, porque a reforma ideal é justamente acabar definitivamente com a Previdência Social, mas avançar no sentido do desmonte da Previdência, que é isso que vem sendo levado em frente, na minha leitura, desde 1966. Mesmo que em 88 a gente tenha um respiro com a Constituição, com a Constituição. Por fim, daí, para a gente abrir para o debate, qual é a perspectiva? Socialmente, óbvio que já coloquei aqui. Né? Diante de todo esse pacote de reconfiguração da economia brasileira, reconfiguração do papel do Estado, reconfiguração do fundo público, é um empobrecimento violento de uma população já pobre. Não é uma reforma da Previdência feita na Dinamarca. Não é uma reforma da Previdência feita na Alemanha, na Suíça. É uma reforma da Previdência feita no Brasil, um país periférico, que tem 82% dos trabalhadores ganham até 2 salários mínimos. É nesse contexto. Então, se o Bolsonaro veio e falou que ia resolver emprego, a corrupção e a violência, é óbvio que nada disso vai ser resolvido. O emprego já está demonstrado claramente que continua o desemprego se elevando, e quando tem redução de desemprego é pela entrada em prática da lei trabalhista, com trabalho intermitente, com todas as formas de degeneração das condições de trabalho. Então o emprego não se resolve e a renda vai continuar caindo. A violência, obviamente, numa situação onde vão jogar a massa dos miseráveis, que ainda tinham o benefício de aposentadoria, nessa condição, a violência vai continuar crescendo. A violência não é fruto da maldade humana. A violência é fruto das condições sociais. E as condições sociais só vão se degenerar. E a corrupção, como está sendo visto aí, continua à torta e direito. Então, objetivamente, não se resolve nada do que se prometeu. E vai ser um governo que, se conseguir aprovar a reforma, vai escolher a impopularidade sistematicamente. Esse é o ponto, um dos pontos que a gente tem que avaliar. Segundo ponto, não é à toa que querem destruir o movimento sindical. Que teve a MP 873, que teve a reforma trabalhista, que teve um conjunto de ataques ao movimento sindical, legais e ideológicos. Toda hora está aí a televisão detonando o sindicato. Por que querem fazer isso? Porque o sindicalismo é a principal barreira à implementação de tudo isso que está aí. Todo esse pacote, a única força social hoje que tem força para fazer o enfrentamento é o movimento sindical, tal como fez em 2017. Em 2017 foi feita uma greve geral em abril, foi feita uma ocupação em Brasília em maio, e aquilo, somado aos escândalos de corrupção do governo Temer com a JBS, impediu a aprovação da reforma da Previdência naquele momento. Então, o movimento sindical é fundamental nesse momento, porque ele é a principal barreira à implementação desse projeto. E é por isso que eles querem destruir o movimento sindical brasileiro. Faz parte da implementação do ultraliberalismo e de voltar o Brasil ao século XIX. Esse é o ponto. Se não tem mais sindicatos, se não tem mais legislação trabalhista, se não tem mais previdência social, se não tem mais nada, o que a gente voltou? A gente voltou à situação do século XIX. Só que com uma diferença fundamental. No século XIX eram 20% da população brasileira urbana, agora são 90% urbana. 50% dela concentrada em 26 grandes cidades. Então a explosão social que está se engendrando é gigantesca. Esse é o dado da conjuntura, que vai pegar todo mundo. Ninguém vai estar livre disso que vem aí. E as novas gerações, então, vão ter que se defrontar com o Vale de Lágrimas. O Vale de Lágrimas de não ter mais o serviço público, o Vale de Lágrimas de não ter mais nenhuma no mercado de trabalho privado, uma destruição sem tamanho, o Vale de Lágrimas de não ter direito, o Vale de Lágrimas de enfrentar, de não ter propriedade,
o Vale de Lágrimas do desemprego, é isso que está jogada a condição de vida dos trabalhadores do Brasil para manter inalterado o rendimento dos 1% de bilionários que tem no país. É para isso. É para manter inalterada a estrutura de distribuição de riqueza e renda, que concentra, e só concentrou nas últimas décadas, em 6 pessoas no Brasil, 50% da riqueza, 50% a riqueza de 50% do povo brasileiro mais pobre. Está concentrada em 6 pessoas. Esse é o projeto que está em curso no Brasil e que vai se aprofundar na dinâmica atual. Há uma possibilidade concreta, e agora o dado positivo, depois de tanta lamúria, não é lamúria, porque é uma análise crítica, a gente tem que ter clareza do momento, senão a gente, porque quando a gente não tem clareza, a gente faz lamúria. Porque aqui a gente vai ter clareza do que está acontecendo para sair da lamúria e avançar na proposição concreta, saber o que é o cenário. Né? Não sou otimista nem pessimista, o realismo tem que se impor. Sem realismo, com ilusões, não se faz nada, nem um casamento sadio se vive. A ilusão é que mata a gente. Porque as ilusões estão caindo nessa conjuntura que está colocada aí. Qual é a grande perspectiva para nós, enquanto pessoas que atuam no movimento sindical? É reconstituir perante os trabalhadores o vínculo histórico que o sindicato teve. Lá no fechamento da fábrica da Ford, as pessoas desconfiadas com o sindicato, não confiam, por conta de várias também opções políticas, defesa de governo, defesa de reforma da Previdência de 2013, que parte do movimento sindical defendeu também, por conta do governo petista que estava lá. Por conta de inúmeras questões, os trabalhadores começaram a se afastar do sindicato. E isso foi um processo histórico que vem desde os anos 90, é muito diferente do que era no final dos anos 70 e dos anos 80. Os trabalhadores queriam o sindicato. Mas só que agora, diante do desespero, daí eu vou encerrando, Piazeta, diante do desespero, os trabalhadores só têm o sindicato. E lá na Ford, as assembleias estão lotadas. O trabalhador, olha como é a contradição da vida. O trabalhador busca o sindicato no momento onde a sua vida individual, a vivência individualizada, porque enquanto dava para fazer uma prestaçãozinha na Casas Bahia, fazer uma 10 vezes sem juros na CVC e tirar selfie na Torre Eiffel, enquanto dava para ganhar reajuste salarial todo ano, de maneira simples, sem precisar de briga, o trabalhador foi se individualizando. E o seu umbigo virou o centro do mundo. Agora, diante do desespero, diante da ausência de perspectiva, um sindicato forte, que proponha, que esteja preparado para enfrentar esses novos tempos, tem a possibilidade histórica de reconstituir um vínculo sólido com a massa dos trabalhadores. Então, a exigência do sindicato não é que ela diminui, ela aumenta numa conjuntura de destruição das nossas questões financeiras e tudo mais. Mas ela aumenta. Então, há uma possibilidade do sindicato para enfrentar esse processo que está em curso, na contra-reforma da Previdência, na campanha salarial, na luta contra a carteira de trabalho verde e amarelo, na luta contra a desvinculação de 100% das vezes do orçamento da União, nas constantes lutas que vão ter daqui para frente, reconstituir um sindicato que os trabalhadores olhem e digam, esse é o meu sindicato. E aí ele vai contribuir financeiramente, aí ele vai estar junto da luta, e é o que está acontecendo no Brasil. Lentamente, como todo o processo histórico, e os dados que estão vindo porque tem as categorias de ponta, né? Isso é importante também. Por exemplo, nos metalúrgicos já está acontecendo isso. Nos metalúrgicos já está acontecendo isso. É óbvio que isso vai se rearticular. E, obviamente, vai chegar também no servidores público, que vai ser uma fronteira de batalha, porque ainda tem instabilidade e ainda tem algum tipo de capacidade de enfrentar essa conjuntura, que é extremamente necessário. Se não enfrentarmos, se não reativarmos o poder sindical, aí a gente vai colher só o Vale de Lágrimas. Porque uma coisa é passar o Vale de Lágrimas sozinho, como indivíduo. Outra coisa é enfrentar o Vale de Lágrimas como força coletiva, junto no sindicato, junto em partidos que sejam decentes, que não queiram só fazer campanha para eleger deputado, mas partidos fortes, como já existiram no Brasil, junto ao movimento social forte. É isso que a gente vai ter que enfrentar, se defrontar e recriar uma vanguarda política no meio sindical e em todos os meios para enfrentar esse cenário que vem por aí. Obrigado. Bom, pessoal, a gente abre para perguntas aí. Alguém gostaria de já imediatamente fazer um questionamento para o Maurício?
Eu vou pedir só, Luciano, que tu faça o microfone, porque daí essa pergunta também é ouvida pelos colegas das outras assembleias, tá? Assim, tá bom. Meu nome é Luciano. Eu gostaria de falar o seguinte, inicialmente parabenizar pela tua colocação, né? Muito concordo em boa parte do que tu falasse. Só que assim, eu discordo que o nosso modelo atual seja um modelo justo. Eu acho que esse cenário, vivido hoje pelo aposentado do INSS, já é o que tu estás colocando, que vai acontecer. Enquanto que a maioria do pessoal do serviço público vive um mundo da fantasia, né? Com altas aposentadorias, com altos privilégios. Então, eu acho que esse modelo também tem que ser mudado. Não sei qual é o que tu acha disso também, o modelo atual que a gente está vivendo. O Maurício está anotando a pergunta. Alguém mais para a gente poder fazer em bloco? Alguém tem algum comentário que gostaria de fazer? Eu vou, enquanto o Maurício explora essa questão, eu gostaria aqui apenas de já apresentar para ele uma questão aqui que veio via internet, que é do Hernani Andrés, lá de Concórdia. Ele pergunta em que pode influenciar a reforma da Previdência para quem já recebe o benefício. Eu também gostaria de pedir ao Maurício que fizesse, que pudesse aqui, antes de ir embora, né, pode ser já também, em qualquer momento, lembrar alguns eventos que o Diese já está promovendo aí, junto à FECESC e outros que até já estão marcados, e onde é que a gente pode acompanhar isso para os colegas que quiserem e tiverem interesse poder participar também. E até outras formas, né, Maurício? Eu sei que vocês prepararam um material muito bom sobre uma análise da reforma. A gente está com esse material lá no SEAGRO, já distribuímos para o Conselho Deliberativo, mas a ideia é repassar esse material para toda a base via e-mail, um material bastante completo, e outros materiais, outros acessos que seriam importantes, se o pessoal quiser assistir algum canal de YouTube, né, Maurício, pudesse fazer assim. Eu gostaria de pedir também, Maurício, assim, eu talvez não tenha esses números, porque eu não tenho, já ouvi mais de uma vez esses números, mas eu acho que esses números, um pouco na linha do que o Luciano aborda, é mostrar, assim, do percentual hoje que absorve, que é beneficiado por todo o conjunto aí dos recursos da Previdência, como é que isso está distribuído para o setor público, para os militares, para o legislativo, como é que é essa distribuição para a gente ter uma ideia onde é que estão os privilégios e onde é que seria talvez possível iniciar uma reforma, deixando o pessoal da base, que recebe até 2 salários mínimos, melhorar até as condições deles, né, fazendo aí uma divisão mais justa desse bolo. Uma abordagem um pouco nessa linha. Obrigado, Maurício. Pode soltar a voz aí. Luciano, o modelo já é injusto. Bom, o modelo é injusto, não há dúvida desse aspecto, né? Onde está a injustiça do modelo previdenciário da Previdência Pública atual? Está no fato de que o regime geral, por exemplo, que é onde está a massa dos trabalhadores brasileiros, ele é amplamente superavitário. Amplamente superavitário. Onde está, se a gente for considerar o déficit está nos regimes próprios, mas não em todos os regimes próprios. O déficit não está no regime próprio do professor da rede pública, não está no regime próprio da base do servidorismo público, está no regime próprio de generais, do judiciário, dos deputados, ali está o grosso do déficit. Então, se a gente for analisar, mas por que isso? Aí a gente tem que também entrar qual é o privilégio a ser combatido. Por que essas categorias têm um regime previdenciário diferenciado? Porque elas são estratégicas para o domínio desses que de fato são os privilegiados, que são os grandes empresários e os banqueiros. Um banqueiro, um grande empresário, não pode abdicar de ter os generais bem remunerados. O seu juiz de estimação.
o seu auditor da Receita Federal, amigo. Né? Ele não pode abdicar disso. Então, é óbvio que, por esse aspecto, é necessário se atribuir diferenciações para determinadas categorias. As categorias estratégicas dentro do Estado. Porque o Estado ele também é feito de uma diferenciação clara de classe. E está em todas as instituições. A cúpula do Estado são os filhos da classe dominante. Quem pode ficar no modelo atual de entrada no concurso no setor público, quem pode ficar 5, 6, 7 anos estudando num cursinho pré-concurso público, se não um filho da classe dominante? É esse cara que vira juiz. É esse cara que vira auditor fiscal. É esse cara que vai para a cúpula do Estado, que vira general. A classe trabalhadora vai virar professor da rede pública, vira técnico, no máximo, as classes médias, técnico, engenheiro, agrônomo, né? Vira soldado, praça. Então, o privilégio que está colocado não é um privilégio do ponto de vista de categorias contra categorias. É um privilégio de classe dominante contra a classe trabalhadora. Isso, para mim, é fundamental. Senão a gente começa a entrar numa luta de se degladiar e não entende que o privilégio que há é um privilégio de classe. Porque mesmo as profissões do Estado, que são muito bem remuneradas e que nunca sofrem com a reforma da Previdência e a trabalhista, são aquelas que são dos filhos da classe dominante. Então, esse é o privilégio que a gente tem que avaliar. E qual é o modelo previdenciário diante disso? Uma reforma da Previdência para eles, mas é preciso... Se apenas se cumprisse o recurso constitucional da Previdência Social, da Seguridade Social, era possível, desde os anos 90, ampliar as aposentadorias no Brasil. Era possível, desde os anos 90, diminuir a idade mínima. Era possível. Se não fossem os 519 bilhões que foram desviados via DRU de 2005 a 2015. Se não fosse o 1 trilhão que foi entregue de desoneração fiscal de 2009 a 2016. Esse é o privilégio que está por trás. Se não fosse o nosso caso catarinense, onde 25% da receita nem entra como receita, é entregue para 11 mil empresários, grandes empresários. Esse é o privilégio de classe. Então, esse é o ponto, né? Para manter os contratos financeiros intocáveis, como foi a Carta ao Povo Brasileiro do Lula, por exemplo, não vamos romper contratos, se rompe sistematicamente com os contratos com o povo. Se rompe um contrato, porque eu entrei no mundo, quando eu nasci, lá em 1988, por coincidência no ano da Constituição, com um contrato, que é uma Constituição, dizendo que eu tinha direito a me aposentar e que eu tinha um conjunto de direitos. Eu estou chegando aos 30 anos e não tenho nenhum desses direitos assegurados. Me romperam os contratos. É por isso que a juventude está puta. Porque os contratos com os jovens trabalhadores estão sendo rompidos sistematicamente para manter intocado os contratos de cima, que são os contratos financeiros, que são os contratos de propriedade privada, que são os contratos de acionistas, e é isso que está colocado, uma crise civilizatória brutal. Então, esse é o modelo para a gente avaliar, é um modelo injusto, concordo plenamente, não vou aqui também cair numa ilusão, porque tem uma ilusão hoje colocada para a gente, que é defender o que está aí. Porque como a gente vê uma agressão violenta vindo do lado de lá, a gente, não, então vamos defender o que está aqui. Só que o que está aqui também é indefensável, porque o povo já viveu a destruição dos direitos da sua vida. Então daí o Bolsonaro se elege justamente nesse vácuo, porque os petistas e os tucanos ficavam cada um defendendo a sua experiência. E o Bolsonaro veio para mudar tudo que está aí. Que é uma ideia perigosa. Porque mudar tudo que está aí, se for levado às últimas consequências, envolve mexer nos contratos dos de cima. Então, uma ideia perigosa que ganhou a eleição. Por quê? Porque o povo brasileiro, e isso é no mundo inteiro, qual é a grande rebelião do mundo? A rebelião contra a austeridade. O que move os coletes amarelos na França? O que move todas as mobilizações que hoje tem? A contra a austeridade. Ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. Que é um nome bonito que se usou, austeridade, para não falar que é o modelo capitalista de produção mesmo, que está comendo e triturando as vidas das pessoas. Mas é isso. Então é esse que está em xeque hoje no mundo. E não é por acaso que o Bolsonaro tem que reconstituir a ideia dos socialistas e os comunistas como os inimigos. Porque ele sabe que nesse contexto social,
Quem cresce? Os revolucionários, né? Os comunistas. De onde vem? Do desespero. De não ter saída. Então ele já tenta caracterizar como se isso fosse o inimigo. Mas, pelo amor de Deus, o trabalhador nem sabe o que é isso. O trabalhador quer comer. O trabalhador quer pão. O trabalhador quer emprego. Então, esse papinho furado aí do Bolsonaro, o Trump já se estrepou lá nos Estados Unidos com isso. Também não deu em nada. Vai ser uma destruição. Agora a gente vai ter que compor qual é o nosso projeto de sociedade para apresentar diante desse caos. Então, nesse aspecto que a gente vai pensar uma previdência que não seja mais apenas defender o que está aí, mas propor isso mesmo, né? Tem que acabar com esse tipo dessa farra dos de cima que mata os de baixo. Em que pode influenciar, o Hernani perguntou, que pode influenciar a reforma da Previdência para quem já recebe o benefício? Primeiro que, ao tirar a vinculação do salário mínimo, vamos pensar 2, 3, 4, 5 anos de inflação, a corrosão do benefício vai ficar muito clara. Daí alguns dizem, não, mas é constitucional no Brasil hoje que não se pode pagar menos com o salário mínimo. Bom, mas exatamente é isso que está sendo mexido, que é a criação da lei ordinária no futuro. Então, nada impede que no futuro, e diante da gravidade da crise brasileira, que esse é outro aspecto, a sanha financeira é tal, é tão violenta, e ao mesmo tempo você não tem mais base produtiva real, porque imagina o que é. É uma sanha financeira gigantesca em cima, e a base produtiva real, industrial, etc., sendo destruída embaixo. É óbvio que isso exige maior esforço ainda sobre o povo. Então, não pensem que nessa reforma da Previdência para o processo. E não pensem que logo na sequência, por meio de lei ordinária, não vai se mexer também naqueles que já estão aposentados. Seria assim, a declaração de guerra final. Mas eles já romperam com tanta coisa que eu não me admiraria que até naqueles que já estão aposentados possa ser mexido no futuro. Hoje o projeto não mexe a não ser nessa questão da remuneração dos reajustes, que numa inflação, vamos lá, de 6% ao ano, em 3, 4 anos você tem uma queda de 30%. Se congelar o benefício da aposentadoria, tem uma queda de 30%, 40% que é o que vocês, como sabem muito bem nas campanhas salariais, o que significa congelamento, o que significa. Então esse é o aspecto que pode entrar e as futuras mudanças. Em relação ao material que o Piazeira coloca, o Diese produziu, e é importante que todos tenham acesso, tem uma seção inteira no site do Diese, onde tem vários estudos, mas tem essa nota técnica que é muito esclarecedora, né, uma nota técnica sobre a desconstrução da Seguridade Social, que fala de todos esses elementos, com mais detalhes, etc. Tem também, é muito importante divulgar, uma calculadora que o Diese desenvolveu, que é muito simples, que é o seguinte, qualquer um aqui pega e coloca lá os seus dados, quanto tempo contribuiu, quantos anos tem, e ele vai dar na hora o impacto da mudança para o teu benefício. Então, é muito fácil fazer mobilização política com isso. E o trabalhador está no site do Diese, diese.org.br. Foi uma calculadora desenvolvida é um software, tem até aplicativo. Se vocês procurarem nos negócios de app, aí tem um aplicativo do Diese que tem a calculadora também para calcular. Então não faltam, porque daí tem a gente vai ter dois embates. No mesmo embate tem 2 embates colocados. O primeiro é explicar concretamente para o trabalhador como se faz uma campanha salarial, né? O trabalhador não se move por uma ideia abstrata, ele se move pela questão concreta. E, obviamente, que explicar aonde pega, onde mexe em cada um dos trabalhadores a contra-reforma da Previdência é fundamental. Mas também não é só isso. Eu acho que o fundamental da nossa conversa aqui é avançar para além disso, que é também explicar quais são os interesses por trás. Porque senão a gente vai acontecer que nem em 2017. Vamos lá, derrotamos na mobilização a Previdência, imediatamente depois se aprovou a trabalhista. Porque é um conjunto de medidas que tem um interesse por trás. Se a gente não enfrentar a origem do interesse, que é justamente os grandes empresários e os banqueiros, a gente não vai conseguir enfrentar o projeto que está em curso no Brasil, que é fundamental dar uma resposta à altura disso. Agenda de mobilização eu não tenho aqui, Peseira. Não tenho, eu acredito que tem um curso do Diese para as próximas semanas, mas além disso eu não tenho recordação. Teve a manifestação do dia 22, na minha avaliação foi fraca, né, do ponto de vista de mobilização, a não ser em algumas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, que lá teve mais força, mas obviamente vai ter um calendário de mobilização daqui para frente, porque vai esquentar
o debate da Previdência nos próximos meses. A partir do momento que vai tramitando nas comissões, que vai tendo a divulgação na mídia, e dessa vez a mídia está sendo tão esperta que ela está silenciosa, comparado de outras vezes. Então a gente vai ter um trabalho muito importante para fazer a partir dessa discussão. Tá. Ivan Chapinoto. Como desconstruir a farsa da Previdência quebrada e dos grandes vilões criados, funcionários públicos? Por que a CPI da Previdência não consegue se postar como argumento contra o que o governo apresenta? Como desconstruir a farsa? A gente tem, não é questão de falta de informação. Tá? Esse é o primeiro dado. A gente tem todas as informações, a CPI apurou, isso eu não falei aqui, é importante que existem 400 bilhões em dívidas da Previdência Social, né, que poderiam muito facilmente dar conta dos ditos 2 anos de déficit previdenciário, que foi 2017, 2018, que foram 2016, 2017, que foi em torno de 55 bilhões de déficit cada um dos anos, por conta da própria queda do emprego e das misérias que estão colocadas. Então, não se trata, na minha avaliação, de falta de informação. E, aliás, não se trata de uma dificuldade que não pode ser superada. 2017, vamos dar o exemplo de 2017, não vamos fugir, não vamos muito longe. 2017, o movimento sindical, como vanguarda política, colocou claramente uma campanha nacional, unificada, todas as centrais fecharam com a campanha, todos os sindicatos se mobilizaram e a pauta era muito simples. Se a reforma passar, você vai trabalhar até morrer. E não tem nada que o trabalhador mais odeie do que trabalhar. Porque trabalhar é um desastre. Trabalhar para si é bom. Trabalhar para o outro é um drama social sem tamanho. Quem gosta de trabalhar para o outro é um masoquista. Né? Alguns gostam, mas são os masoquistas. Mas que um sujeito íntegro, que tenha uma perspectiva de vida humana e não uma qualquer coisa, né, não gosta de trabalhar para o outro. Isso aí é regra. Então, claramente foi dada essa pauta e o movimento sindical saiu à luta. Mobilizou, fez seminários, como vocês estão fazendo aqui, que, aliás, eu parabenizar, porque tem poucos sindicatos fazendo isso. Tá? Não é para puxar saco, mas tem muito poucos sindicatos fazendo isso. Em 2017, em final de março, eu tinha feito mais de 30 a 40 conferências sobre a Previdência. Esse ano, essa aqui é a minha segunda. Então, tem uma baixa do movimento sindical que tem que ser superada. Porque naquele momento, com aquele número de enfrentamento, com aquela politização, chegou depois da greve de 28 de abril, no dia 2 de maio, foi feita uma pesquisa Datafolha, que não é nenhum instituto desinteressado, que mostrou que 72% do povo brasileiro era contra a reforma da Previdência. Por quê? Porque a gente desconstruiu a ideia do déficit, a gente desconstruiu a ideia de que era necessário e a gente desconstruiu a ideia de que isso tem que cortar na carne do trabalhador para resolver o problema. Foi desconstruído, 72% disseram ser contra a reforma da Previdência. Obviamente que um parlamento de virado de costas para o povo pode muito bem aprovar e dizer, do popular, foda-se. Só que isso tem custo. Isso tem custo. E o custo já está sendo, e o custo foi colhido na última eleição. A transição que teve, entrou gente pior, não estou dizendo que melhorou, mas foi um custo concreto. Por quê? Porque são 6 anos de crise, 6 anos de desemprego elevado, 6 anos de ruptura com direitos, 6 anos já disso. E não há perspectiva de resolver agora. Então a gente tem possibilidade sim de enfrentar essa contra-reforma da Previdência, tem possibilidade sim de enfrentar todas as medidas. Cabe a nós sair da posição, é isso que eu falei ali antes de encerrar, sair da posição dos desesperados, porque a maioria dos dirigentes sindicais só está desesperado que vai perder a sua própria condição de existência, e no privado isso é muito claro. Então vão reclamar dos trabalhadores que não querem fazer greve, que não querem se organizar, que só querem pensar no seu umbigo, mas quando estoura a crise, no movimento sindical, o próprio sindicalista está igual. E não estão fazendo absolutamente, estão fazendo muito pouco. Então a gente vai ter que retomar um processo de mobilização sindical. Tal como vocês estão fazendo aqui, as demais categorias têm que fazer. Acho que tem alguns sindicatos que estão fazendo, mas são muito poucos, diante do número de sindicatos que tem no Brasil hoje. Porque não vai vir dos partidos, os partidos estão derrotados politicamente. Não vai vir dos movimentos sociais, os movimentos sociais são muito isolados. Os movimentos sociais se movem por causas muito pequenas. A marcha das mulheres é excelente, as mulheres colocando suas... Mas é um dia. É um dia. Não se faz assembleia de mulheres. Se faz assembleia de trabalhadores.
É o movimento sindical que vai ter que dar. E a juventude aí vai ter que abandonar essa ideologia de que sindicato é coisa de velho, que é uma ideologia construída justamente na onda para destruir os direitos. Fundamental. Sindicato é coisa de dinossauro, partido é coisa de velho, política é coisa de velho, o importante é a minha causa, só o meu umbigo. Isso é um drama, então a gente vai ter que superar isso, e a possibilidade real, 2017 foi um exemplo desse processo, mas houve obviamente, um avanço como bloco, né? Um exército que se movimentou de maneira unitária e derrotou o governo Temer naquele momento. A gente tem uma pergunta aqui da Tatiane, da diretoria regional, ela é diretora lá em Blumenau. Eu vou pedir para o Maurício ler, é um pouco grande, mas acho que vale a pena. Esses dois textinhos aqui e ela continua aqui. Tá. Vê ali, Maurício. Por que o povo não vê que essa reforma só afeta o trabalhador? As regalias dos políticos, militares, juristas não estão sendo retiradas. Por que o povo não enxerga isso? Como melhorar o conceito social dos sindicatos perante a sociedade? Por que o povo não exige um plebiscito para julgar a proposta da reforma da Previdência? Como retomar essa mobilização social? Espera só um pouquinho. Olha só, Maurício. Eu queria que tu engatasse nessa pergunta, nessa resposta, uma possibilidades que a gente tem de se mobilizar. Assim, pela característica da nossa categoria, que está espalhada por todo o estado, nós temos engenheiros agrônomos em todos os municípios, né, das empresas públicas e de cooperativas também, mas as empresas públicas são mais participativos. Como é que a gente, qual seria uma ação, mesmo considerando toda essa dispersão, possível de fazer, sei lá, o contato de cada um, abarrotando a caixa de e-mails de parlamentares, buscando a articulação para tentar colocar notas em jornais, que é muito difícil e muito caro. Mas o que vocês talvez estejam pensando, né, dentro dessa resposta da Tatiane aí, incluir um pouquinho essa questão? Tem que entender o processo político, ele não é autonomista. Então a gente não pode exigir do povo. Eu acho que isso é um equívoco semântico, mas que é importante. Não é o que o povo tem que fazer, é o que as vanguardas têm que fazer. A gente aqui quem está assistindo, quem está aqui, é uma vanguarda política. É quem tem tempo de passar algumas horas do seu dia discutindo um tema importante, se politizando sobre esse tema e criando instrumentos de subsídio para fazer o debate público. Então, não é o que o povo tem que fazer, é o que a vanguarda política tem que fazer para movimentar o povo. É assim que funciona a política. A política não é autônoma, isso é um equívoco. Não é o que o povo vai fazer. O povo vai se rebelar? Vai ter um monte de rebelião, explosões sociais, vai ter um monte de coisa. Isso aí, historicamente, sempre se mostrou. Em condições de desespero, as coisas explodem. O copo transporta, mas se não tiver uma vanguarda qualificada para fazer o enfrentamento, a gente não consegue enfrentar isso. Então, quer dizer, a gente tem que repensar o papel do movimento sindical nisso. O nosso papel, primeiro, enquanto mobilizar a nossa categoria, que é fundamental, o sindicalismo no Brasil, enquanto não mexer na unicidade sindical, porque deve logo também entrar na baila, né, tem uma capacidade de falar diretamente com as categorias. Então tem a possibilidade de vocês fazerem assembleias, fazerem atividades, fazer eventos como esse para politizar. Isso também o sindicato metalúrgico, o sindicato bancário, o sindicato de trabalhadores do setor público em geral, sindicatos municipais que está fazendo, está acompanhando. Com isso, então, é fundamental articular entre as direções sindicais, retomar um sentido de classe, porque é a classe trabalhadora que está sendo afetada, não são apenas categorias esparsas. Então, isso é fundamental, retomar no movimento sindical algo que foi perdido, que é essa perspectiva de classe e de transformação social, e de um movimento sindical que queira mudar tudo que está aí, tal como o Bolsonaro prometeu, e não um movimento sindical que queira apenas resolver o problema da minha categoria na database. É importante, não estou dizendo que não é, é fundamental. Sindicato que não resolve o problema na categoria não serve. Mas avançar para além disso. Articulação com os demais sindicatos, articulação da classe. Então isso é fundamental. Porque somente assim a gente faz o debate público. A gente não tem o aparato midiático da Globo. Ponto. Então por isso que eu não venho aqui, como eu vejo muito, reclamar da Globo. Eu vejo muito dirigente, Globo, a Globo. Pô, mas eu não posso mudar a Globo, a não ser no momento que eu puder tomar os meios de produção e botar o Roberto Marinho num paredão de fuzilamento? Né? Não
Daí eu mudaria a Globo. Mas agora eu não posso mudar, então eu vou ficar aqui reclamando, chorando as pitangas na Globo. Eu vou pensar nos nossos instrumentos. Tem formas hoje de fazer, vocês estão fazendo uma transmissão online, estão fazendo um debate público. Então, a etapa que a gente está vivendo é essa. 2017 foi isso que venceu. Foi isso. O problema é que hoje a gente tem que ser, objetivamente, o movimento sindical está passando os impactos da reforma trabalhista e da reforma sindical, que esvaziou o financiamento de amplos setores do imposto sindical, por exemplo, que não caiu, e da MP 813, tudo isso. Então, é óbvio que está tendo um refluxo. Só que esse refluxo a gente não pode analisar, e aí a gente tem que ganhar perspectiva histórica. Eu sempre digo o seguinte: no momento que você está no desespero, a única coisa que te tira do desespero é você ampliar a tua perspectiva. Porque o desespero é algo que te reduz o horizonte. E quanto mais reduz o horizonte, mais... Daí entra naquela coisa nihilista, nietzschiana, oh meu Deus, só sobra a morte. Porque de fato, quando o cara está bitolado, só sobra a morte, esperar a morte chegar. Então tem que ampliar o horizonte. Então vamos olhar na história. A história mostra que o movimento sindical de trabalhadores sempre se reorganizou. Mais cedo ou mais tarde se reorganiza. E a gente tem que ter um papel nessa reorganização. Ele não é espontâneo, ele tem elementos espontâneos, mas não é somente espontâneo. Então a gente vai ter que pensar, se acaba a unicidade sindical, que tipo de sindicato que a gente quer construir? A gente não está mais fazendo essa pergunta básica. Qual é o sindicato que a gente quer construir? E é nessas perguntas que vão surgindo, porque no momento em que... esse é o processo que a gente está vivendo hoje. No momento em que não há resposta, é que as pessoas começam a fazer perguntas. E as pessoas estão se fazendo perguntas agora. E é desse processo onde as vanguardas políticas vão estar debatendo num conflito, no acordo, na briga, no enfrentamento real, é que vai se gestar um novo padrão de sociedade, um novo padrão de movimento sindical. Então, vamos mudar a pergunta. Não é o que o povo precisa fazer, é o que nós, enquanto diretores de sindicato, no caso de vocês, eu, enquanto assessor de sindicato, precisamos fazer para trazer o povo para a luta. O povo tem disposição de luta. O povo tem disposição de luta. O dado das greves no Brasil mostra isso. De 97 a 2011, a média de greves no Brasil foi a média mais baixa da história do país. E que expressa, inclusive, o grau de despolitização da classe trabalhadora atual. Porque o trabalhador que não faz greve não se politiza. O trabalhador se politiza na greve. É ali que ele deixa de trabalhar para o outro e passa a trabalhar para si. Porque greve não é brincadeira. Você sabe que fazer greve é uma trabalheira do cão. Só quem nunca fez greve que acha que greve é coisa de vagabundo. Greve dá trabalho para caramba, só que trabalho para si, não trabalho para o outro, como a gente faz dia a dia. Então, sem greves, como foi de 97 a 2011, a classe trabalhadora se despolitizou. Se despolitizou ainda mais no processo do governo Lula e do governo Dilma, que era um partido que era dos trabalhadores, vai lá e faz o programa da classe dominante. Despolitizou os trabalhadores, confundiu. E só que um dado novo apareceu. A crise capitalista e o projeto de retirada de direitos fez com que, em 2012, tivéssemos 900 greves. De uma média de 300 a 400, saltou em 2012 para 900. 2013, 2.000 greves no Brasil. É mais elevado, dados do Diese, é mais elevado do que o patamar dos anos 80, no número de greves. Foi assim, 2.000 greves ao ano em 2013, 2014, 2015, 2016. Foram 4 anos seguidos de 2.000 greves ao ano. Os trabalhadores estão se movimentando. Esse é o dado concreto. Greves de qual caráter? Defensiva. Os trabalhadores para cumprir o pagamento do salário, para cumprir o pagamento do 13º, para não perder o vale alimentação, o vale transporte. Greves defensivas. 2017, 1.500, 2018, 1.500 greves. Está tendo mobilização social. Ao contrário do que parece. Ao contrário do que parece. É essa movimentação na base do que há de mais essencial, que é a relação trabalhista, que isso aqui é de mais essencial. Tá? Porque resolver as questões da existência é só para quem já resolveu a questão da barriga. E o trabalhador não resolveu a questão da barriga ainda. Então, isso é essencial. É isso que jogou o Brasil para fazer a grandes mobilizações em 2013. Não é do nada. É isso que fez com que ocorressem as grandes mobilizações contra a Copa, o impeachment da presidenta Dilma, contraditoriamente, é um momento de mobilização social. A greve geral de 2017, a ocupação de Brasília. E é óbvio que a guerra que a gente está travando é uma guerra de momentos de expansão e momentos de refluxo. Ninguém é
Só um pilhado cheirador de cocaína que está o tempo inteiro na piração. É um sujeito normal, ele tem momentos que se excita e momentos que depois o grau de excitação vai lá no alto, que ele... E é assim que acontece na política. É uma lei da guerra, lei da tensão e do repouso. Momentos de tensão se acumulam, se essa tensão não se transforma em uma nova qualidade, se dissipa. É uma lei física até. Vocês como engenheiros sabem disso melhor que eu. A tensão se dissipando quer dizer que ela desapareceu? Não, quer dizer que ela se dissipou. E ela vai encontrar elementos de catalisação e centralização. Pode ser o movimento operário, pode ser o movimento sindical. Se o movimento sindical estiver posicionado nas explosões sociais envolvidas daqui para frente, saber acumular força. Porque ganhando ou perdendo na contra-reforma da Previdência, ganhando ou perdendo na carteira de trabalho amarela, verde e amarela, o importante é acumular força. Não acumular força para eleger um deputado. Acumular força que nem fez o senhor Olavo de Carvalho. Quem que fez o senhor Olavo de Carvalho, há 15 anos atrás, era visto como louco. Porque pregava um negócio que ninguém acreditava. Só que aquele que prega no deserto, colhe no futuro. E podemos estar passando por um momento de pregar no deserto. Só que com a velocidade histórica acelerada. Então, é um momento importante para o movimento sindical. O movimento sindical vai poder, se souber se reposicionar, vai poder ser vanguarda histórica desse processo. Então, para mim, a pergunta daí não é o que o povo... E daí, quais são as formas, Piazera? As formas são todas as formas. Mas a principal delas é recompor o vínculo direto com os trabalhadores através dos sindicatos. Está completamente espremido o espaço para a luta parlamentar. A luta parlamentar está espremida. A gente não tem força parlamentar, isso não existe. E, aliás, tinha porque era um momento histórico que poderia ainda... Quando o capital não pode mais dar nada, que nem agora, porque ele tem que manter o sistema do financeiro tal como está, não tem mais espaço para aquele processo. Então, a gente não tem que depositar tanta esperança no parlamento. A esperança tem que estar, e a energia tem que estar nas nossas forças, na organização das categorias, criação de comissões para o local de trabalho, aquilo, o clássico, não tem que inventar roda. E aproveitar a conjuntura. O bom dirigente sindical é aquele resiliente que espera, que nem um bom caçador, que nem um tigre. Espera, tem conjuntura que não dá para fazer muita coisa, mas dá para se formar, dá para fazer o debate, dá para pensar, e tem conjuntura que dá para atacar. E a conjuntura está se armando para atacar, mas vai ter que se preparar para isso. E é fundamental enfrentar, porque vai ter explosão social. Vai ter explosão de trabalhadores no Brasil. É da conjuntura. Nós vamos estar em condição de ser direção desse processo ou não vamos? Esse é o debate. Porque quando estourou em 2013, a direção veio da Rede Globo. Quem dirigiu o processo de 2013, que foi um processo de explosão social, foi a Rede Globo. Porque a pauta daquele processo foi dada pela Globo. A Globo não gestionou o processo, ela não criou o processo. Mas quando o processo se criou, ela foi à vanguarda. É isso que a gente tem que fazer. Para cima. Vai lá, pode falar. Boa tarde, Maurício. Parabéns pela sua apresentação. Foi fantástico, você mostrou esse histórico que você trouxe para a gente, muito bom para entender. Eu queria entender um pouco mais dessa parte econômica, da relação da dívida pública, que está crescendo sem parar. O Rodrigo Maia já cantou essa bola essa semana. Se não ter, nós vamos correr o risco de voltar para a hiperinflação. Isso é real? É um risco real? Não é um risco real? Outra coisa, vamos pensar do lado bom, a questão aí de dívida PIB. Se aprovarem algumas dessas mudanças, tem alguma chance também de dar uma melhorada no PIB, melhorar a condição econômica, sei lá, aumentar o consumo, sobrar dinheiro para o gasto do investimento? Isso aí é o que está no panorama, essa parte econômica para a gente entender melhor. Posso?
Então, teu nome como é que é? Desculpa. William. A questão da dívida pública, tem que entender o seguinte. A dívida pública, na minha leitura, foi um formato que foi encontrado na transição de uma economia de caráter industrial para uma economia de caráter rentista, que é justamente onde o capitalista, o empresário, não tem mais capacidade de competir, então ele vai para os papéis, né? E titulariza tudo, porque todo o patrimônio foi titularizado. Por que explodiu o preço dos imóveis no Brasil? Porque começou a se criar título imobiliário para ser comercializado em bolsa. Isso que fez o preço dos imóveis no Brasil ter explodido nos últimos anos. Então, ele é um elemento de especulação, um elemento de salvamento de uma propriedade industrial que não tem mais capacidade de competir. Então, no fundo, ele é um instrumento de manutenção de determinado padrão de propriedade privada no Brasil. Tá? Setores da classe trabalhadora também entraram. Por exemplo, os fundos de previdência complementar estão em cima da dívida pública. Tá? E por isso, inclusive, que às vezes a gente fala da auditoria da dívida pública e o movimento sindical, não dá para fazer, isso aí também vai mexer. Bom, auditoria é justamente para ver isso. O que é devolver para os trabalhadores e o que é botar para fundo especulativo e para evasão de divisa, porque tem um conjunto de fraudes financeiras que são absurdas, que multiplicam a dívida de tal maneira que não é nem previsto em Constituição. Isso aí é que vale a pena ser lido, que é o relatório da CPI, da auditoria da dívida pública, que foi feito lá em 2016, se eu não me engano, que é muito bom, que mostra isso, as fraudes financeiras, conjunto de formas que são utilizadas para amplificar a dívida e como elemento de assalto ao Estado. Assalto ao fundo estatal, ao fundo do Estado, que em grande parte é fundo salarial. Seja por imposto, porque quem paga imposto são os trabalhadores no consumo, o grosso do imposto brasileiro é sobre o consumo, não é imposto sobre propriedade privada, não é imposto sobre herança, como é nos países desenvolvidos, né? É imposto sobre o consumo. Então, seja na parte do imposto, seja na parte do próprio fundo de previdência, os trabalhadores têm assaltado o seu fundo salarial para destinar para esse modelo de acumulação fictícia financeira de capital. O que o Rodrigo Maia está colocando? Todo o centro da política hoje está colocado nisso. Então é importante, você tem razão, é importante entender. Primeiro aspecto, qual é a questão da relação dívida-PIB ou a relação receita-PIB? É porque, de fato, com a crise e com a ampliação dos mecanismos financeiros, porque isso não para, uma acumulação que não para, ela não tem uma lógica real, ela continua ampliando. Você vê a economia em queda real, mas a bolsa fechando nos recordes de pontuação, o crescimento dos juros pagos continua lá no alto, então é um descolamento total. Esse descolamento total redobra a necessidade de exigir sobre o orçamento. Porque é o seguinte, se a relação receita-PIB está comprometido o pagamento da dívida. E é nisso que está atuando ministro da Fazenda após ministro da Fazenda, na lógica de manter a saúde do pagamento da dívida, manter a relação dívida-PIB estável. Daí se criam, na minha avaliação, esses terrorismos. Primeiro, dizer que vai gerar inflação. Eu acho um crime falar isso. Primeiro, porque a inflação no Brasil, historicamente, ela é uma inflação de custo. Ela é uma inflação de oferta, nunca foi uma inflação de demanda. Como é que vai ter inflação de demanda num país pobretão como é o Brasil, com a classe trabalhadora miserável? A inflação no Brasil, historicamente, foi inflação de oferta. A hiperinflação não era um processo, porque a hiperinflação era um processo onde não havia mais capacidade daquela indústria falida competir e ela jogava no preço. E os trabalhadores estavam saindo da briga da ditadura, do arroxo salarial da ditadura, e estavam brigando. Não vamos esquecer das greves no final dos anos 70, 80. Os trabalhadores tinham força. Então, a forma como os capitalistas usaram, estavam, de um lado, pressionados pela entrada dos importados. De outro lado, os trabalhadores não aceitavam mais o arroxo salarial, foi a hiperinflação. Então, tem a ver com aquele momento histórico. Não tem nada a ver com agora, não tem processo hiperinflacionário. Você pode ter uma reativação na inflação, porque, aliás, o problema no mundo hoje não é a hiperinflação. O problema no mundo hoje é a estagnação com deflação. Esse é o que está colocado. E, aliás, o grande drama dos países desenvolvidos é o fato de que estão vivendo um processo quase que deflacionário, não conseguem mais reduzir a taxa de juros e o mundo está à beira de uma nova crise internacional, que está totalmente já armada por conta dos recordes de especulação financeira das economias dominantes, que isso aí em breve vai estourar. Então, então
Então, eles ficam com o terrorismo. Primeiro, que se não resolver o problema da dívida PIB, vai ter inflação. Daí, segundo, o Paulo Guedes falou ontem já, se não resolver o problema da Previdência, vai ter atraso de salários. Então, é isso. É terrorismo. O tempo inteiro terrorismo. Para não falar o essencial. O essencial é o quê? É uma maneira fundamental de manter a propriedade privada tal como está. E, aliás, a gente caminha no mundo aí, que eu digo, é uma época revolucionária. Época revolucionária. Que nem a gente viveu em diversos períodos. Por que é uma época revolucionária? E não estou dizendo que a gente está no momento da revolução, não sou pirata. Mas é uma época revolucionária. Por quê? Porque há uma contradição brutal entre a forma de apropriação de riqueza, o modelo de propriedade privada, que é esse modelo financeiro, especulador, rentista, com a base material de produção das riquezas, as forças produtivas. Há uma contradição gigantesca. Essa contradição foi resolvida de duas formas pelo mundo, na história. Tiveram duas formas de resolver isso. A primeira foi a Revolução Bolchevique de 17, que estatizou o sistema financeiro. Aliás, três formas históricas. A primeira foi a Revolução Bolchevique de 17, que estatizou o sistema financeiro. Submeteu ao partido bolchevique. A segunda foi o nazifascismo. Hitler, sabe o que o Hitler fez? Quem era o inimigo do Hitler? Os judeus, especuladores, banqueiros. Por quê? Porque o Hitler estatizou o sistema financeiro para desenvolver a base produtiva. E a terceira, que em ambas essas duas primeiras saídas, foram para comandar o processo de industrialização. Não foi à toa que a Rússia, em 17, saiu de uma economia agrária para lançar um foguete no espaço e para compor o maior exército que o mundo já viu, que era o Exército Vermelho, né? Indústria bélica, militar. Então, e não é à toa que a Alemanha nazista saiu da derrota da Primeira Guerra Mundial e compôs uma potência bélica fundamental. E teve a terceira estatização do sistema financeiro, que foi em 2008. Ninguém falou. Mas o que os Estados Unidos fizeram com a crise de 2008? Estatizaram o sistema financeiro. Só que dessa vez, na nova fase capitalista mundial, que não é mais a fase de industrialização, mas é uma fase de regressão profunda, eles estatizaram o sistema financeiro para manter intocado o sistema da dívida. Não é para capitanear um novo processo de desenvolvimento industrial. E é por isso que a austeridade se redobrou. É por isso que teve o caso da Grécia, é por isso que teve toda a crise da periferia europeia, é por isso que teve as primaveras árabes no mundo inteiro, é por isso que teve os processos de acirramento político na América Latina, e é por isso que todo mundo está em ebulição. Porque não tem mais capacidade, nesse modelo de propriedade privada do capitalismo, dar conta das condições objetivas da vida das pessoas. Porque todo modelo societário só tem vitalidade e vida longa quando apresenta saída para a vida das pessoas. Então, por isso que tem uma época revolucionária em curso. Porque as pessoas vão ter que se organizar e dar uma resposta para isso. Enquanto não se organizar uma resposta, o que a gente vai ver vai ser a degeneração das condições de vida. E aí essa é a fase que a gente está hoje. Mas as respostas surgem. Não tem que ter pressa. E por isso que o movimento sindical faz parte desse processo. Sabe? Se a gente não entender esse processo amplo, a gente se desgasta, às vezes, em querelas pequenas e não entende que a gente está no meio de uma ampla mudança estrutural da economia, que dá para ver na nova inserção da classe trabalhadora, nas novas tecnologias que estão por aí. Não pense que a gente não vai ter em breve o servidor online, o técnico, o engenheiro agrônomo online, não vamos ter o médico online, porque já há formas de fazer isso. Então, é nesse diapasão que a gente tem que pensar o que vem por aí, que vai ser um período, nesse aspecto político e de organização, muito rico, e que o sindicato pode cumprir um papel histórico muito importante. Bem, pessoal, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui. O pessoal das outras redes ali também já está dizendo que o pessoal tem que sair, tem transportes baseados em alguns pontos que foram realizados assembleias, estações experimentais. Então, nós vamos encerrar hoje por aqui, pessoal, agradecendo primeiramente muitíssimo ao Maurício Molinari, que se dispôs imediatamente a atender o nosso pedido para vir aqui dar a palestra. Já vamos anunciar aqui para o Maurício que a gente vai contar com a presença dele em outros momentos assim aqui, porque pelas respostas que a gente teve pelo Facebook, realmente o pessoal participou e foi uma ferramenta que funcionou. A gente teve agora vários feedbacks ali, dizendo que o som está chegando bem, a imagem está chegando bem, dava para fazer pergunta,
Então, é uma ferramenta que nós vamos passar a usar, já avisando para todo mundo que está no Facebook aí, com mais frequência, porque ela alcança a base, inclusive na casa da pessoa, se quiser, né? Então, Maurício, muito obrigado, a gente conta contigo, eu acho que é um caminho que o Sagro está tentando avançar, né? E o Diese tem sido um parceirão, sempre a gente precisa, né? Dá um abração lá no Zé Álvaro Cardoso, grande parceiro também da gente, e a gente conta com vocês. Obrigado, então, pelo convite, obrigado a quem assistiu online, quem estava aqui, e é isso mesmo, a gente vai ter que trabalhar isso, né, sistematicamente, porque não vai se encerrar por aqui, é uma conjuntura de longo alcance e que todos nós estamos implicados nela, e vai ser muito importante esse debate profundo a gente fazer para entender o que está acontecendo e avançar nisso. Obrigado, viu? Então, tá, pessoal, então, boa noite a todos, obrigado pela participação. E a gente volta com o Facebook em um momento desses aí, com outras palestras, pessoal. Boa noite a todos, obrigado pela participação.